TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, estamos no ar com o nosso Correio Serrano, nosso resumo da semana. Nesse sábado a gente chega com muita informação para você. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode mandar para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais e ajudar a gente a fazer os nossos telejornais. E por onde as pessoas podem mandar essas sugestões, Jorge? Tem o nosso e-mail oficial, mas tem o canal mais rápido e mais fácil de contato com a gente, que é o nosso WhatsApp, DDD 24, telefone 99248-3167. Manda sua mensagem por ali, participa com a gente, viu? Vamos então às notícias deste sábado, dia 23 de agosto. Mais de 10 mil roubos de carga foram registrados no país em 2024. Casos de feminicídio por arma de fogo aumentam em 2025 no país. Em Petrópolis, bares da rua Nelson de Saerpe podem funcionar até às 11 horas de sábado. Moradores de Araras realizam manifestação contra a Turp Transportes. Aumento da passagem em Petrópolis é suspenso pela Justiça. A audiência na Justiça discute a criação da Delegacia da Mulher em Petrópolis. E mais, Petrópolis teve uma média de 140 empresas abertas por mês em 2025. Agora no Correio Serrano, na TV. Olha, a gente começa o nosso jornal com as notícias do nosso Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro, também edição do nosso final de semana, vai até domingo com muita informação, muita notícia por lá. A gente vai na primeira página olhar o que é destaque. Pois é, na linha vermelha, comércio brasileiro começa a sentir as consequências do tarifaço de Trump. Tá lá na página 5, no Correio Bastidores. Ali depois, oposição reage à nova ação contra a família Bolsonaro, dizendo ali perseguição entre aspas. E tem mais, contrato da Crevisa com INSS é suspenso e ali no texto legenda, Lide abre o maior evento empresarial do país com jantar no Roxy e vai realizar painéis ligados em alta voltagem política. Mas agora a gente vai para a nossa página 12 ver o que é destaque por lá. Por lá, Ingo promete dar fim às contratações por RPA. Modalidade é alvo de questionamentos do Ministério Público do Rio de Janeiro e do TCE, Tribunal de Contas do Estado. Então aqui, olha, o prefeito de Petrópolis, Ingo Ramos, se comprometeu a encerrar as contratações por recibo de pagamento automático em todas as áreas de administração municipal. A promessa foi feita nessa última quinta-feira, em audiência realizada na 4ª Vara Civil, conduzida pelo juiz Jorge Luiz Martins Alves e acompanhada pela promotora do Ministério Público do Rio de Janeiro, Vanessa Cates, além do secretário municipal e vereadores, viu? Secretários municipais e vereadores. E aqui as principais áreas na mira do prefeito para acabar com essas contratações são as secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social, que são as principais aí que mais contratam por RPA. E aí aqui dentro da matéria tem a situação nas secretarias, Assistência Social, Saúde, Ministério Público, cobra medidas e o contexto jurídico dessa ação movida, que é desde 2019 aí, viu? Então você confere tudo aqui dentro do nosso jornal, nessa reportagem bem completa. Pois aí tem muito mais. Ali ainda na página 12, Ministério Público cobra medidas do patrimônio cultural da cidade. Pois é, o MP vem atuando de forma articulada para assegurar a preservação do patrimônio histórico de Petrópolis. O órgão acompanha o processo de revisão do tombamento do conjunto urbano paisagístico da cidade. Iniciativa do IPHAN que busca ampliar e atualizar a proteção legal
cultural da área central, reforçando o valor cultural e paisagístico do local. E o processo de revisão a cargo do IPHAN decorre de um inquérito civil instaurado pelo Ministério Público Federal em 2018 e atualmente é acompanhado pelo órgão por meio de procedimento administrativo que iniciou em 2023. Esse é outro destaque ali da parte de baixo do nosso Correio Petropolitano, nossa página 12. E é claro, tem muito mais ali nas Petropolitanas, também fala que o Banco de Sangue aqui de Petrópolis lança campanha solidária porque está com os estoques baixos. Olha, para só dar uma notícia importantíssima, não posso deixar, lá no Serrano, na página 13, 38º Batalhão de Polícia Militar terá uma mulher no comando pela primeira vez. Está ali, Tenente Coronel Selma Ribeiro Jansen assume o batalhão no lugar ali do comandante, o agora ex-comandante, né, Coronel Rasteiro, que vai assumir agora o 26º Batalhão de Polícia Militar. Vem para Petrópolis. Isso, é uma dança das cadeiras, tá? Que acontece nos batalhões de polícia militar, de tempos em tempos tem troca de comando, mas o mais importante é que há uma mulher agora assumindo o 38º, né? Pela primeira vez aí na história, viu? Pois é, e o comandante de lá passou aqui para Petrópolis. Isso, vem o 26º. Agora. Bom, gente, essas e outras notícias vocês encontram nas bancas. Aqui na nossa região tem o Correio Petropolitano, apenas R$2. Você fica muito bem informado. E é claro, tem o nosso site, tem também as nossas redes sociais. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que o governo do estado anuncia investimento de R$15 milhões no lançamento do Mundial de Ginástica Rítmica. Pois é, você vai ver também que casos de feminicídio por arma de fogo aumentam em 2025 no país. Dado triste, né? Triste. Correio Serrano volta já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica,
que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E os trabalhadores com operações antigas de crédito consignado poderão fazer a portabilidade sem sair de casa por meio do celular. Até novembro, o Ministério do Trabalho e Emprego vai transferir cerca de 4 milhões de contratos antigos para a plataforma Crédito do Trabalhador, que fornece crédito com juros mais baixos a trabalhadores com carteira assinada. Os contratos antigos pertencem a funcionários que trabalham ou trabalhavam em empresas que tinham parceria com bancos para oferecer empréstimos com descontos das parcelas no salário. No modelo antigo, as empresas privadas tinham de fazer convênios com determinado banco para possibilitar o desconto na folha de pagamento. O trabalhador CLT tinha a opção de pegar o crédito consignado apenas na instituição com a qual o empregador assinou o convênio e compartilhou os dados funcionais. Esse modelo será extinto em novembro deste ano. Com o programa Crédito do Trabalhador, mais de 70 bancos e instituições financeiras poderão ter acesso ao perfil de trabalhadores com carteira assinada através do E-Social, que é o sistema eletrônico obrigatório que unifica informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais de empregadores e empregados de todo o país. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, o volume de crédito consignado privado poderá ultrapassar os 120 bilhões de reais neste ano. Desde junho, o trabalhador pode fazer a portabilidade de operações antigas do crédito consignado privado, escolhendo a instituição financeira que oferecer as melhores condições, como juros baixos e parcelas reduzidas. O processo, no entanto, só pode ser feito por meio do aplicativo do banco ou nas agências bancárias. A migração das operações antigas para a plataforma Crédito do Trabalhador, disponível no aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou na página de mesmo nome na internet, será feita pelo Dataprev, estatal contratada pelo Ministério do Trabalho e Emprego para elaborar a plataforma. E o governo federal calcula que em 2025, mais de 30,5 milhões de beneficiários do INSS validaram a prova de vida, procedimento anual que garante a continuidade dos repasses previdenciários. O número corresponde a 90% do que de quem precisa, fazer aí o procedimento. A verificação costuma ser feita por meio de cruzamento de dados oficiais, o que possibilita à maioria dos beneficiários não ser necessária a ida ao banco ou mesmo o acesso ao Meu INSS para manter o benefício ativo. No caso de beneficiários não localizados pelo sistema automático, uma notificação exclusiva é enviada pelo banco responsável pelo pagamento do benefício. O governo alerta que há golpistas tentando enganar aposentados e pensionistas com ligações e mensagens falsas, ameaçando o corte do benefício, solicitando dados pessoais ou até marcando falsos agendamentos. O INSS não liga pedindo a realização da prova de vida, nem envia mensagens por WhatsApp, SMS ou aplicativos, ameaçando o bloqueio imediato do benefício. Também não envia servidores às residências dos beneficiários para recolher documentos ou para fazer o procedimento de comprovação de vida. Caso alguma dúvida persista, é possível o beneficiário fazer algumas consultas sobre a necessidade ou não de fazer a comprovação de vida por meio do aplicativo Meu INSS e do telefone 135 de segunda a sábado, das 7 horas da manhã às 10 horas da noite. Pelo Meu INSS, basta acessar o site ou aplicativo, fazer login com CPF e senha e seguir as instruções para o reconhecimento facial, caso seja solicitado. Procure assim, então, o serviço Prova de Vida. Se aparecer a data da última atualização, está tudo correto. E a vacinação contra a gripe segue abaixo do esperado no estado do Rio. Apenas 1/3 do público prioritário procurou os postos de saúde até agora. Os números preocupam as autoridades de saúde, que reforçam o alerta para idosos, crianças e gestantes. Um levantamento da Secretaria Estadual de Saúde mostra que só 32,9% do público-alvo tomou a vacina contra a síndrome respiratória aguda grave por influenza até o dia 6 de agosto em todo o estado do Rio de Janeiro.
Vale destacar que a meta do Ministério da Saúde é vacinar 90% desse grupo, que é formado por idosos acima de 60 anos, crianças pequenas e gestantes. Em todo o estado, já foram aplicadas mais de 3 milhões de doses da vacina, mas a cobertura no grupo prioritário cresce de forma lenta e preocupa especialistas, já que a influenza pode causar complicações graves e até mortes. A vacinação contra a gripe no estado começou em abril desse ano e vai até janeiro de 2026. Até o momento, foram aplicadas mais de 3 milhões de doses, sendo mais de 1 milhão destinadas ao público-alvo. Aqui em Petrópolis, até o momento, foram aplicadas mais de 83 mil doses da vacina contra a influenza. Além disso, a cobertura total do grupo prioritário está em 48,98%, também abaixo do esperado pelo Ministério da Saúde. Ainda nesse assunto, o novo boletim divulgado pela Fiocruz, o Infogripe, mostra que os casos de síndrome respiratória aguda grave continuam em crescimento em algumas regiões do país, principalmente entre crianças. No estado do Rio de Janeiro, a situação também preocupa. Segundo o boletim da Fiocruz, Amazonas, Bahia, Rio Grande do Norte e Paraíba apresentam crescimento da síndrome respiratória aguda grave. O levantamento mostra que os casos atingem principalmente crianças de até 14 anos. Os vírus mais presentes são o sincicial respiratório e o rinovírus. Tem sido causado pelos vírus sincicial respiratório e também pelo rinovírus, no caso das crianças até 2 anos de idade. E também pelo rinovírus apenas no caso das crianças e adolescentes de 2 até 14 anos. Já no Rio de Janeiro, os dados apontam sinais de aumento nos casos graves de Covid-19. Além disso, o estado está entre os 15 que estão com incidência da síndrome respiratória aguda grave nos níveis de alerta, risco ou alto risco. A vacina contra a Covid-19 é a principal forma de prevenção contra os casos graves e também óbitos pelo vírus. Os números aqui em Petrópolis também chamam a atenção. Só neste ano, já foram confirmados 146 casos de Covid-19, 62 casos de influenza e 230 casos de vírus sincicial respiratório. Com mais de 400 notificações de vírus respiratórios neste ano no município, a recomendação é que os pais redobrem os cuidados com as crianças, especialmente as menores de 2 anos, que são mais vulneráveis às formas graves da doença, além de idosos com mais de 60 anos. Em caso de aparecimento de sintomas de gripe ou resfriado, o ideal é ficar em casa em isolamento, evitando transmitir esses vírus para outras pessoas. Problemas com a malha rodoviária e o elevado índice de roubos nas estradas são os maiores desafios enfrentados pelo transporte de cargas no país. Em 2024, dados do Sistema Nacional de Informação de Segurança Pública indicam que o país registrou, em média, 27 roubos de cargas por dia. O roubo de cargas no Brasil vem sendo grande fonte de receita para as quadrilhas especializadas. De acordo com o relatório de análise de roubo de cargas, os ataques cresceram 24,8% no primeiro semestre deste ano. Dados da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logísticas indicam que em 2024 foram contabilizados 10.478 roubos de carga no país, com prejuízos estimados em 1 bilhão e 200 milhões de reais. Investimentos adicionais em segurança e tecnologia, atrasos nas entregas e necessidades de rotas mais longas para evitar áreas de risco comprometem toda a cadeia logística. Essas medidas elevam os custos repassados ao consumidor final e reduzem a competitividade dos produtos brasileiros no mercado. Desde 2023, com a promulgação da Lei 14.599, a contratação dos seguros de responsabilidade civil do transportador rodoviário de carga, o de responsabilidade civil do transportador rodoviário por desaparecimento de carga e o de responsabilidade civil de veículo é obrigatória, o que tem impacto na procura pelos produtos de seguros. Nos primeiros 5 meses deste ano, de acordo com dados da Confederação Nacional das Seguradoras, a arrecadação do RCDC cresceu 8,1%, alcançando 570 milhões de reais, enquanto as indenizações subiram 12,4%, totalizando 239 milhões de reais. Já o RCTRC avançou 1,5%, somando 721 milhões de reais em prêmios, com pagamentos de até quase 520 milhões de reais
uma alta de 5,2%. O cenário deve ganhar novo impulso com uma nova portaria que foi publicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres no dia 11 de agosto. A norma prevê a suspensão do Registro Nacional de Transportes Rodoviários de Cargas, o RNTRC, para empresas que não comprovem a contratação dos seguros exigidos. Pois é, e olha, um levantamento do Instituto Fogo Cruzado em 57 municípios indica que pelo menos 29 mulheres foram vítimas de feminicídio ou tentativa de feminicídio praticado com arma de fogo em 2025. Até a primeira quinzena de agosto, viu? Na comparação com o mesmo período de 2024, teve um aumento aí, um crescimento de 45%. Das 29 vítimas, 76% não sobreviveram, ou seja, 22 morreram. Em 2024, das 20 baleadas, 60% não sobreviveram. 12 mulheres morreram e 8 ficaram feridas. O maior número de casos ocorreu na região metropolitana do Recife, sendo 31% de todos os casos registrados. Foram 13 vítimas, 8 mortas e 5 feridas neste ano de 2025. No ano passado, o número tinha sido de 8 vítimas, 6 mortas e 2 feridas. Na Grande Belém, houve 2 registros de mortes em 2025. Em 2024, o número foi de 1 ferida. Em Salvador e região metropolitana, o total de vítimas passou de 2 mortas e 2 feridas para 4 mortas. Na região metropolitana do Rio de Janeiro, o número de vítimas subiu de 7, sendo 4 mortas e 3 feridas em 2024, para 10, sendo 8 mortas e 2 feridas neste ano. O principal lugar onde aconteceram os crimes foi um ambiente doméstico. Das 29 vítimas, 15 foram atingidas dentro de casa, 5 foram baleadas dentro de bares. Do total de vítimas, 25 foram atingidas por companheiros ou ex-companheiros, ou seja, um total de 86% dos casos. 1/4 dos casos, um total de 7, teve como agressores agentes de segurança. O Instituto Fogo Cruzado também divulgou a lista de feminicídio ou tentativas de feminicídio por municípios. Entre os 10 primeiros, no estado do Rio de Janeiro, aparecem a capital em segundo lugar, Duque de Caxias em sexto, Magé em nono e Maricá em 10º. E o governador Cláudio Castro recebeu na segunda-feira, dia 18, a comitiva do Mundial de Ginástica Rítmica no Palácio Laranjeiras, onde foi realizado o lançamento oficial da competição. O governo do estado anunciou investimento de cerca de 15 milhões de reais. A competição vai acontecer entre os dias 20 e 24 de agosto, na Arena Carioca 2, na Barra da Tijuca, no Rio. Após 40 edições, esta será a primeira vez que o Mundial acontece na América do Sul. É a primeira vez na América do Sul. E o Rio de Janeiro precisava de um evento desse porte ser muito assertivo, porque, mais uma vez, a imagem do Rio indo para o mundo inteiro. O torneio vai reunir 78 nações, sendo 18 das Américas, e vai superar a marca anterior do Mundial de 2023, que contou com 62 países. Na ocasião, a competição aconteceu em Valência, na Espanha. A composição dos grupos e a ordem de apresentações foram definidas em um torneio realizado online. O Brasil competirá no grupo 2 do individual e no grupo 1 em conjunto. Os ingressos para o público estão disponíveis no site ingresse.com. E você vai ver depois do intervalo que a empresa inicia corte de 111 árvores em terreno de Itaipava. E você vai ver também, trem colide contra carreta em Paraíba do Sul. Voltamos já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras.
Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. Olha, a Justiça publicou no último domingo, dia 17, a suspensão da homologação do aumento da passagem dos ônibus que operam no município de Petrópolis. Na semana retrasada, o juiz Jorge Luiz Martins havia homologado o valor de R$ 5,90. Isso foi na sexta-feira, mas com a nova decisão, a tarifa voltou a R$ 5,30. Na decisão, o juiz Jorge Luiz Martins decidiu suspender os efeitos da ação homologatória, ou seja, o valor da passagem permanece em R$ 5,30. O magistrado determinou também que a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, apresentasse em um prazo de 5 horas, após ser formalmente notificada, o relatório analítico semestral de janeiro a julho de 2025. Na audiência realizada na última quinta-feira, no dia 14, na 4ª Vara Civil de Petrópolis, foi homologado que a tarifa seria reajustada para R$ 5,90, a partir de 5 dias após a publicação das intimações no sistema judiciário, o que não aconteceu. Na ocasião, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro informou que a demora no reajuste tarifário agrava o desequilíbrio econômico nos contratos, o que pode resultar na descontinuidade do serviço do transporte público no município. A audiência foi marcada por divergências, entre elas a necessidade do envio da planilha de custos ao Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, o Comutran, já que, segundo o presidente da CPTrans, Luciano Moreira, ele não apresentou o documento ao Conselho, por entender que a decisão judicial dispensava o procedimento. Apesar disso, o prefeito Ingo Rames salientou a importância da atuação do Comutran. A planilha, tanto da CPTrans quanto da CETRANSPetro, que falam sobre os novos valores da tarifa, não foi apresentada e nem debatida no Conselho, o que é lamentável, porque o Conselho é uma instância de discussão que tem a participação da sociedade civil e de outras representações do trânsito e do transporte local. É importante lembrar que a planilha de custos do Sindicato das Empresas de Ônibus pediu o aumento da passagem para R$ 6,40. Já o documento da CPTrans apoiava o reajuste para R$ 5,90. CETRANSPetro pede R$ 6,40, CPTrans apresenta R$ 5,90, valores muito altos para um serviço muito ruim, com coletivos velhos, principalmente por parte da cidade das Hortênsias, Cidade Real com falta de ônibus, principalmente no São Sebastião,
e a Turp com uma crise generalizada. Os petropolitanos não consideram o possível aumento proporcional ao serviço que é prestado atualmente. 5,30 já tá caro. Pela quantidade, por exemplo, eu vou daqui no shopping, no hiper. Um absurdo. Geralmente ônibus quebrado, qualidade dos ônibus velhos, né? Caro e serviço ruim. Uma audiência realizada na terça-feira na 4ª Vara Civil de Petrópolis colocou em debate o descumprimento de decisão judicial que interdita o Crazy Park. Durante a reunião, o dono do brinquedo, Crazy Dance, admitiu que nunca recebeu vistoria técnica de engenheiro nenhum. A audiência foi convocada após guardas civis municipais flagrarem o brinquedo Crazy Dance em funcionamento no último dia 15 de agosto, mesmo após a Justiça ter interditado o parque e a Prefeitura ter cassado o alvará. Segundo os agentes da Guarda Civil, o equipamento estava ligado quando eles chegaram ao Parque Municipal Prefeito Paulo Ratti, em Itaipava. Luiz Carlos alegou que teria ligado o brinquedo rapidamente para verificar um problema após reparar no fio que soltava faíscas, afirmando acreditar que a decisão judicial proibia apenas o funcionamento comercial do parque. Por ele ser meu e eu preocupado de ter aferido alguma coisa, eu tomei a liberdade de ir lá e ligar ele. Mas assim, ligou, rodou, eu desliguei na hora. Foi aonde que os guardas municipais viram e vieram e me levaram para a delegacia. Ao juízo, Luiz Carlos Gomes também reconheceu que nunca recebeu visita de engenheiro para manutenção ou vistoria técnica. Afirmou que os engenheiros que assinam anotações de responsabilidade técnica, as ARTs, em eventos não realizam vistorias físicas, mas assumem responsabilidade de confiança. Mesmo que o brinquedo não tenha sido o que ocasionou o acidente fatal em maio deste ano, a declaração chama atenção, porque a legislação exige que esses aparelhos tenham acompanhamento de profissionais habilitados. Vossa Excelência, eu não tenho uma qualificação, tipo um diploma que venha, mas eu tenho esse brinquedo há 20 anos e cuido dele, sou eu que dou manutenção, eu que entro, eu que desmonto, eu que mexo, eu que gasto. O senhor Célio, o Crazy Park exige do senhor um controle de qualidade deste documento, desse aparelho? Olha para mim aqui só. Não, ele exigir papel, tipo, tá aqui, ser minha coisa, não. Exige na minha responsabilidade. Ele não pede. E aos outros ele pede? O senhor sabe, não? Não sei, aí eu não sei. Ao senhor nunca pediu? Nunca pediu, Nesses porque 9 meses, ele confia no meu trabalho. Durante a audiência, a promotora Vanessa Catti destacou que qualquer movimentação nos brinquedos configura descumprimento judicial. Ela ressaltou que a decisão liminar já determinava a proibição de funcionamento para preservar a perícia. Diante do que foi exposto, a promotora solicitou ao juiz a aplicação de sanções já previstas, incluindo multa de R$1 milhão pelo descumprimento da ordem, desocupação imediata do parque, quebra de sigilos fiscal e bancário dos réus e avaliação da Defesa Civil sobre a necessidade de corte da energia elétrica para impedir riscos. Procurado pela imprensa, Giuliano Vettori, advogado do Crazy Park, apenas informou que, abre aspas, vamos aguardar a decisão para nos manifestar, fecha aspas. E a necessidade de uma delegacia da mulher em Petrópolis foi debatida em audiência que reuniu autoridades locais, estaduais e representantes da sociedade civil. Especialistas destacaram que os equipamentos existem, como o NIAN, ainda não atendem à demanda de mulheres vítimas de violência no município. Uma audiência pública realizada nesta terça-feira, dia 19 de agosto, na 4ª Vara Civil de Petrópolis, discutiu a necessidade de implantação de uma delegacia especializada de atendimento à mulher, a DEAN, no município. O encontro reuniu representantes da Defensoria Pública, OAB, Prefeitura, Conselho da Mulher, vereadores e órgãos estaduais. A discussão girou em torno de duas propostas. De um lado, a OAB, entidades civis e a Defensoria Pública defendem a criação imediata de uma delegacia da mulher em Petrópolis. Do outro, o governo do estado defende a criação de um núcleo de atendimento à mulher, o NIAN. A Defensoria Pública defendeu que somente uma delegacia especializada garante investigação policial, proteção às vítimas e responsabilização dos agressores. De acordo com a defensora Thaís dos Santos, o Rio de Janeiro tem hoje um déficit na estrutura de proteção às mulheres. Já o governo do estado defendeu o NIAN.
Segundo as representantes, o modelo já mostrou resultados em outras cidades e tem tratativas avançadas em parceria com o Tribunal de Justiça. É uma ação complexa que envolve 3 atores: Polícia Civil, Tribunal de Justiça e Prefeitura. Entidades locais, como a OAB e o Conselho da Mulher, reforçaram a cobrança por uma delegacia especializada. A vereadora Júlia Casamasso ressaltou que já existe uma lei estadual que permite a criação da DEAN em Petrópolis. Por fim, o prefeito Ingo Rames defendeu a instalação do NIAN como uma solução inicial que pode evoluir para uma delegacia especializada no futuro. Trouxeram a possibilidade de uma NIAN ser transformada em uma na DEAN, é isso? Não, porque como a gente não pode ter os dois, a NIAN, iniciaríamos com a NIAN, e assim que... Iniciaríamos com a NIAN. Assim que o Estado tiver possibilidade orçamentária, nós traríamos a DEAN deixar de existir. Só botei transformar entre aspas. O Ministério Público acompanhou a audiência, mas a promotora Vanessa Katz informou que a manifestação será feita por escrito nos autos. A decisão final sobre o caso será promulgada pelo juiz Jorge Martins somente após essa manifestação. O Ministério Público acompanhou a audiência, mas a promotora Vanessa Katz informou que a manifestação será feita por escrito nos autos do processo, né? A decisão final sobre o caso será promulgada pelo juiz Jorge Luiz Martins somente após a manifestação do Ministério Público. Então tem que esperar, porque vai demorar um pouquinho ainda. E moradores da região de Araras, em Petrópolis, realizaram uma manifestação contra a empresa Turp Transportes na manhã de segunda-feira. De acordo com as imagens e relatos, os populares impediram a circulação dos ônibus na região. Estamos aqui hoje em Araras, nessa manifestação aqui em prol de todas as linhas de ônibus do bairro, que está uma precariedade, várias quebras, atrasos. Então aqui a população se uniu para poder reivindicar melhorias nos ônibus. Segundo moradores de Araras e das proximidades, a manifestação realizada na manhã desta segunda-feira foi motivada pelo não cumprimento nos horários dos coletivos, atrasos e quebras constantes que afetam diretamente o cotidiano da população. Temos um 618 que faz durante 1 hora, só que sendo que a maioria das vezes está quebrado e é atrasado, sucateado para tudo. O ato da população interrompeu completamente a circulação dos coletivos nas proximidades. E aqui um monte parado já. Sandra Miranda é moradora da região do Vale das Videiras, a qual só pode ser acessada por ônibus que passam por Araras, e afirma que a circulação dos coletivos só vai ser liberada após uma resposta da empresa responsável. E ainda aponta outros problemas enfrentados pela população moradora da região. Estou representando o Vale das Videiras, a gente está aqui em busca de melhorias, aumento de passagem que vai ser um absurdo, esse negócio de baldeação de Vale das Videiras ali no Malta também não vai funcionar, então a gente está aqui reunido com essa população aqui, enquanto não tiver resposta concreta, protocolada, a gente não vai liberar nada. O morador do bairro Vista Alegre apontou que os problemas enfrentados pela população local são ainda maiores que o transporte público e cobrou a atenção dos órgãos municipais. Eu estou precisando de saneamento básico, consertar a rua, a gente precisava da Secretaria de Obra aqui presente para discutir com a gente os interesses da população. Nós precisamos de ter apoio da prefeitura, da empresa, da CPTran. E a nossa equipe entrou em contato com o Sindicato das Empresas de Ônibus de Petrópolis, o CETRANSPETRO, solicitando um posicionamento da Turp Transportes, mas até o momento não obtivemos retorno. Pois é, e o corte de 111 árvores em um terreno na estrada União Indústria, em Itaipava, ao lado do supermercado Pão de Açúcar, já começou. A derrubada, autorizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, afeta 93 árvores nativas da Mata Atlântica e outras 3 espécies exóticas, totalizando 111 exemplares. A
As imagens aéreas mostram a diferença na paisagem no local. O antes e depois do corte das árvores mostra uma redução significativa da cobertura vegetal, alterando completamente o visual da área, que agora apresenta grandes clareiras no lugar onde antes havia árvores de médio e grande porte. A autorização ambiental foi concedida à empresa Segovia Empreendimentos Incorporação LTDA no dia 7 de julho de 2025, com validade até julho de 2026. Mesmo com a legalidade da autorização, a medida já havia gerado forte reação de ambientalistas e moradores antes do início dos trabalhos. As pessoas chegam a brincar que é o deserto de Itaipava, porque você não consegue caminhar lá durante os dias, né, a partir da tarde, de tão calor, você não pode autorizar o corte integral das árvores de um terreno. De acordo com o presidente da Nova Monsanto, a autorização é legítima e se encontra dentro da lei, mas outros fatores poderiam ser considerados. É claro que as autorizações estão lá, o processo tramitou pela prefeitura, mas o nosso ponto é no sentido de que a legislação precisa ser aplicada com bom senso. Em nota enviada em julho ao Grupo Correio da Manhã, a Prefeitura de Petrópolis informou que a autorização seguiu todos os trâmites legais, com pareceres favoráveis do ICMBio e dos técnicos da Secretaria de Meio Ambiente. Segundo o município, foi autorizada a supressão de 96 árvores, número que inclui galhos grandes que não correspondem a árvores distintas. A administração municipal afirmou ainda que a área não apresenta características de um fragmento florestal, tratando-se de um grupamento arbóreo isolado em uma área amplamente antropizada, ou seja, já bastante alterada pela ação humana. Como compensação ambiental, o responsável se comprometeu a plantar 521 mudas de espécies nativas na Mata Atlântica, quantidade 5 vezes superior à vegetação a ser suprimida. Uma decisão judicial da 2ª Vara Civil de Petrópolis determinou que os bares e estabelecimentos noturnos na rua Nelson de Saerpe, no centro de Petrópolis, podem funcionar até às 11 horas da noite aos sábados. O anúncio foi feito 2 semanas após uma decisão anterior da Justiça haver determinado que esses mesmos estabelecimentos funcionassem apenas até às 7 horas da noite nas sextas-feiras, por conta de denúncias de perturbação por parte dos moradores da região. Uma decisão do juiz Adriano Loureiro Binato de Castro, da 2ª Vara Civil de Petrópolis, determinou que os estabelecimentos comerciais noturnos e bares da rua Nelson Saerpe, em Petrópolis, funcionem até 11 horas da noite aos sábados. Expedida no dia 18 de agosto, a decisão atende a pedidos apresentados pelas defesas dos estabelecimentos que alegavam omissão na sentença anterior, publicada no dia 6 deste mês, em relação ao expediente dos sábados, que havia estipulado o fechamento às 7 horas da noite. Isso significa que, a partir de agora, os estabelecimentos da região que são considerados réus em ação civil pública por dano ambiental vão poder funcionar aos sábados com atendimento externo até às 11 horas da noite e interno até meia-noite e meia. A ação que levou a essas determinações é movida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro desde 2010, e no texto em questão existem relatos e denúncias de problemas de poluição sonora e perturbação do sossego na região. O caso foi discutido na 2ª Vara Civil no dia 6 de agosto, quando foi homologado um acordo que determina o fechamento dos bares das ruas às 7 horas da noite nas sextas-feiras. Neste acordo também foi decidido que de domingo a quinta, o atendimento ao público externo pode acontecer até às 10 horas da noite, com a possibilidade de funcionamento interno até às 11 horas. Nossa equipe entrou em contato com a Prefeitura de Petrópolis pedindo um posicionamento sobre essa decisão e questionando sobre a criação de um plano para fiscalizar os estabelecimentos na localidade, mas até o momento não tivemos resposta. Agora tem que aguardar, né? Um plano realmente de fiscalização, vamos ver. E olha, um trem colidiu contra uma carreta em Paraíba do Sul na manhã de quarta-feira. Apesar do forte impacto,
ninguém ficou ferido no acidente. Parte do veículo, que não conseguiu fazer uma curva, estava parado nos trilhos e o trem não conseguiu parar. Vamos conferir. Por volta de 6h45 da manhã, um trem da empresa MRS colidiu contra uma carreta da empresa Gás Local, na Avenida Ayrton Senna, em Paraíba do Sul. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência e informou que não houve feridos, mesmo com um forte impacto. As imagens que repercutiram pelas redes sociais mostram que a carreta não conseguiu fazer a curva e parte dela ficou parada nos trilhos, resultando na colisão. Em nota, a empresa MRS, que opera a linha férrea que corta o município de Paraíba do Sul, informou que o maquinista acionou o freio de emergência e o alerta sonoro, mas não foi possível evitar o acidente. Como um trem não freia como um carro, o maquinista acionou o freio de emergência e a buzina, mas não foi possível evitar o acidente. Felizmente, a gente não teve feridos nessa ocorrência. Em nota, a Prefeitura de Paraíba do Sul informou que a travessia do veículo já estava agendada para ser realizada, com a ajuda da Guarda Civil Municipal, que prestou orientações sobre o perfil da manobra. A primeira carreta passou normalmente, mas o motorista da segunda não seguiu o comando por justificar que o pneu esbarraria no meio-fio. A nota destaca que as instruções fornecidas não foram seguidas e, ao tentar atravessar inadequadamente, houve o erro de cálculo que resultou na colisão. A Prefeitura informou ainda que o acesso ao bairro Jardim Velho permaneceu liberado, facilitando a conexão com o centro da cidade. A Defesa Civil informou que a carga do caminhão estava vazia e que não há risco de explosões. O motorista da carreta está bem, está vítima verde, sem alterações. Dizer que a gente vai fazer o corte da energia, fazer todo o cuidado técnico aqui para poder remover essa carga, não há risco de explosão, a carga estava sem carga ali, tem um gás saindo ali, mas é um gás inerte que não há risco de explosão nesse momento. A Gás Local, empresa do caminhão atingido, disse em nota que o veículo estava sendo conduzido com uma escolta da Guarda Municipal e as medidas para isolar a área foram tomadas. A empresa relatou ainda que está tomando as providências para a retirada da carreta do local e reverter os danos materiais. A empresa MRS reforçou também que é essencial redobrar a atenção ao se aproximar de uma linha férrea e, principalmente, estar atento aos alertas sonoros. Parar, olhar para os dois lados e escutar é essencial para que ninguém se machuque. Antes de atravessar a ferrovia, tenha certeza de que você vai conseguir passar com segurança. Com a conscientização de todos, a gente vai conseguir evitar os acidentes ferroviários. A Câmara de Vereadores de Petrópolis aprovou um projeto de lei que instituiu o Programa Municipal de Prevenção e Enfrentamento à Sexualização Precoce de Crianças e Adolescentes da cidade. Esse projeto de lei aborda um tema de grande importância e que ganhou muita repercussão recentemente após a publicação de um vídeo do influenciador Felca. Um projeto de lei que institui o Programa Municipal de Prevenção e Enfrentamento à Sexualização Precoce de Crianças e Adolescentes foi aprovado no dia 13 de agosto pela Câmara Legislativa de Petrópolis. Segundo o autor do projeto, o vereador Wesley Barreto, a iniciativa busca proteger a integridade e o desenvolvimento integral desse público. E esse programa ele estabelece políticas públicas, regulamenta ações aqui em nosso município para a gente prevenir esses malefícios, começando por alguns eixos que esse projeto estabelece. Primeiro, o trabalho de conscientização, de educação da população, da sociedade civil. O programa vai ser estruturado com campanhas permanentes direcionadas a famílias, escolas, instituições comunitárias e a sociedade em geral. Formação e capacitação de profissionais de educação, saúde, assistência social e segurança pública para identificação e combate a práticas de sexualização precoce. Esses profissionais precisam entender de que forma que eles podem combater, prevenir, realizar o trabalho de enfrentamento ao abuso contra as nossas crianças, erotização, adultização, todos esses malefícios que vêm para afligir e assolar a nossa criançada. Ele ainda aponta que no texto está incluída a criação da Semana Municipal de Conscientização e Proteção contra a Sexualização Precoce. Para quem não sabe do que se trata, sexualização precoce é definida como qualquer estímulo, indução
ou exposição de crianças e adolescentes a imagens, comportamentos, mensagens ou conteúdos de natureza sexual que extrapolem sua capacidade emocional, psicológica, cognitiva ou física de compreensão, em conformidade com os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. E a gente sabe que o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, garante esses direitos para as nossas crianças, né? A sua infância resguardada, a inocência das nossas crianças, porém o projeto de lei municipal ele vem para regulamentar isso a nível município e também a gente reforçar essa luta, porque quanto mais mecanismos de combate e enfrentamento nós tivermos, é melhor para a sociedade. O vereador destaca que esse assunto ganhou grande repercussão recente, após a publicação de um vídeo feito no YouTube pelo influenciador Felca, que denuncia casos de adultização. Essa denúncia foi importante para poder demonstrar isso para toda a sociedade, algo que ocorre no Brasil e a gente precisa enfrentar, porém é uma luta que já vem de anos aí através do nosso trabalho. O tema foi assunto de uma audiência pública realizada na cidade durante o mês de maio deste ano. No evento estiveram presentes membros das Polícias Civil e Militar, Conselho Tutelar, Judiciário, entre outros órgãos do Poder Público Municipal. Diversos órgãos ali na audiência pública discutindo um único só assunto, que era o bem para as nossas crianças e adolescentes, e é claro que esse tema entrou em pauta também, que foi ali a luta e o enfrentamento à adultização e à sexualização de crianças e adolescentes. Vale destacar que, apesar da aprovação do projeto de lei na Câmara, agora o texto vai para a sanção do prefeito para ser posto em prática. Pois é. Olha, a Prefeitura de Petrópolis criou uma nova ferramenta que vai ajudar quem é atendido pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A partir de agora, o paciente que deu entrada em um pedido de consulta ou exame no sistema da rede municipal vai poder acompanhar o andamento no pedido pela internet em tempo real. O acesso para a nova ferramenta é feito através do site da Secretaria de Saúde pelo celular ou computador. Basta clicar em Minha Solicitação e, em seguida, em Consultar Solicitação e digitar o número impresso no protocolo do agendamento. Se a consulta ou o exame estiver agendado, o paciente vai visualizar o procedimento, a data, a hora e o local do agendamento. Caso ainda não tenha sido agendada, o sistema informa, aguardando agendamento. Se o pedido estiver expirado, cancelado ou desagendado, o paciente recebe uma mensagem para procurar a unidade de saúde onde deu entrada para regularizar a situação. Segundo dados da Central de Regulação da Secretaria de Saúde, em média 40% dos contatos feitos com os pacientes não são bem-sucedidos, por mudança de número de telefone ou não atendimento da ligação. Desta forma, caso o paciente identifique um problema na solicitação, pode procurar a unidade de saúde para atualizar os dados e reinserir o pedido no sistema, para evitar assim o atraso no atendimento de saúde. E Petrópolis é destaque no estado do Rio, sendo a 7ª cidade que mais abriu empresas este ano. A média atual de 2025 no município também é maior do que o foi registrado em 2024. Os dados fazem parte do ranking divulgado pela Junta Comercial do Rio de Janeiro, o Juscerja. Confira. Até o dia 8 deste mês, foram abertos na cidade 1.124 registros de empresas, uma média de 140 por mês. Esse número já supera a média de 2024, que chegou a 133 aberturas de empresas. Ao longo de 2024, foram abertas 1.601 empresas. Segundo a Juscerja, o estado do Rio registrou um número recorde de abertura de empresas no território fluminense neste ano. Acreditamos que nós vamos superar o ano de 2024, que foram 1.601 empresas. Isso é importante porque isso promove mais empregos, geração de renda, mais impostos para a cidade. Só no mês de julho foram 7.594 novos negócios formalizados, o maior número de todos os meses de julho. O resultado supera o recorde computado em 2024, que registrou 7.315 aberturas, um crescimento de 3,8%.
Para o presidente do Centro de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, Cláudio Mohamed, as empresas veem diversos atrativos na cidade, principalmente pela segurança. Vem cada vez mais recebendo empresas, até porque a nossa cidade, ela hoje é uma cidade que você pode botar um negócio devido à segurança que a cidade tem, né? Uma cidade com muita segurança, e também cada vez mais a infraestrutura que a cidade vai tendo, e isso vai possibilitando que essas empresas venham para cá. Um dos setores que mais cresceu foi o comércio, que junto ao turismo já são consolidados na cidade. Porém, a área de tecnologia tem crescido em Petrópolis nos últimos anos, com expectativas ainda maiores para o futuro. Um dos maiores setores. O setor número 1 é o turismo. E o outro segmento também que eu posso dizer a você é o segmento da tecnologia, né? A cidade vem se destacando cada vez mais como uma cidade tecnológica, e eu tenho certeza que mais adiante, né, a tecnologia vai realmente trazer muitos empregos e muito trabalho aqui e muita renda para a nossa cidade. As expectativas para os próximos meses são grandes, para que mais empresas sejam abertas. Nós estamos aqui acreditando que nos próximos meses e também nos próximos anos, cada vez mais a gente vai estar gerando um aumento de empresas, né, de abertura de novas empresas aqui na cidade de Petrópolis. E olha, a paralisação de funcionários do Centro de Distribuição dos Correios de Nova Friburgo, que teve início no último dia 29 de julho, ainda não tem previsão de acabar. A prorrogação aí da greve foi definida em uma assembleia realizada na última terça-feira, não foi isso? Pois é, uma audiência pública para tratar sobre a situação dos funcionários dos Correios de diferentes municípios do estado está prevista para ocorrer no próximo dia 25 de agosto na Assembleia Legislativa do Estado do Rio, a ALERJ. Aproximadamente 140 mil objetos já acumulam no Centro de Distribuição de Nova Friburgo, segundo um levantamento do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos do Rio de Janeiro. Dos 32 funcionários do Centro de Distribuição, 28 aderiram à greve e apenas 4 continuam trabalhando. A nossa próxima assembleia será no dia 27 ou a qualquer momento, caso a empresa venha ofertar uma proposta que venha atender aos trabalhadores aqui da unidade. Além de Nova Friburgo, funcionários dos Correios de diferentes municípios do estado também estão em estado de greve, reivindicando melhores condições de trabalho. A audiência pública na ALERJ está marcada para o dia 25 de agosto e deve contar com a participação dos trabalhadores do Centro de Distribuição dos Correios de Nova Friburgo. Dentre as medidas previstas para melhorar a infraestrutura do local estão a troca das bicicletas, pequenos reparos, normalização da carga acumulada, ajustes elétricos e, principalmente, reforço do efetivo com a convocação de aprovados no concurso. Olha só, procurado, os Correios informa que a paralisação pontual e temporária acontece em uma das unidades operacionais do município de Nova Friburgo. Os demais centros de distribuição da cidade seguem operando normalmente, assim como o atendimento nas agências e as entregas domiciliares. Pois a empresa informou que restabeleceu diálogo com as entidades sindicais e que mantém canais abertos com os trabalhadores por meio de uma mesa de negociação permanente. Foi informado também que os Correios estão adotando as medidas necessárias e assegurando a continuidade das operações. As entregas no município de Nova Friburgo seguem ocorrendo normalmente com o apoio e o remanejamento de empregados das unidades próximas. Pois é, vamos aguardar aí o término, né? Exatamente, para ver se tem uma negociação efetiva para esses funcionários. Gente, terminando a nossa edição, segunda-feira, 7h30, a gente está ao vivo trazendo muita informação para você. Ótimo final de semana, né? Um ótimo fim de semana para você e, é claro, segunda-feira esperamos você ao vivo às 7h30. Tchau, tchau. Tchau.
TVC, a TV do Correio da Manhã.